Fala, investidores, tudo bem? Tô de volta. Eu fiquei um pouco sumido porque eu acabei ficando com uma infecção na garganta, essas coisas. Eu não tava conseguindo falar, eu tava sem voz. Então, se minha voz estiver um pouco estranha, é porque ainda não tô 100%, mas ela acabou de voltar. Hoje é o primeiro dia que minha voz tá bem melhor, então já tô conseguindo falar. Antes eu não conseguia nem falar, eu falava, doía a garganta. Então, por isso que a gente ficou sem vídeo. Então agora a gente tá de volta para falar um pouco mais sobre o mercado e o que tá acontecendo. Então, nesse vídeo eu quero discutir com vocês um pouco sobre será que a gente está no topo do mercado cripto? Muitas pessoas estão falando que a gente está próximo do topo, que não vai ter altcoin season, a altcoin morreu, é só Bitcoin e que Bitcoin já está encontrando seu topo e provavelmente não vai continuar subindo mais. Vamos discutir sobre isso e eu vou te mostrar algumas correlações, algumas coisas interessantes para a gente realmente discutir. Bom, aqui a gente tem o Bitcoin no 3 meses. Então, cada vela representa 3 meses do Bitcoin. E o que eu tô vendo de interessante aqui? A gente viu que lá no ano passado, a gente teve o preço formando uma Fair Value Gap voltando para explodir. Então, pode ser que a gente tá vendo esse movimento novamente. Então, formando uma Fair Value aqui, Value Gap aqui, para continuar subindo. O que eu gostaria de ver, para não ver o Bitcoin entrando aqui, o preço passando e fechando acima daqui, dessa região, aí eu ficaria muito mais confiante de que o preço não faria esse recuo para cá, para subir. Mas a gente ainda tem 1 mês e 15 dias. Se nesse 1 mês e 15 dias o preço do Bitcoin não começar a subir e ultrapassar essa região, provavelmente a gente vai continuar nessa enrolação, nesse momento de mercado mais parado, para fazer com que o mercado monte uma vela de preparação para a volta nessa Fair Value Gap, para daí continuar subindo. Igual foi aqui. Provavelmente, se daqui 1 mês e 15 dias o Bitcoin não subir, a gente vai ver uma correção no mercado para vir tirar esses fundos aqui e depois sim o mercado voltar a subir. Quando a gente tá zoom no mensal, a gente vê, ela formou essa Fair Value Gap aqui, mas ela não foi capaz de subir. Igual o quê? Igual aqui embaixo. Também formou uma Fair Value Gap aqui, o preço também entrou, mas ela não foi capaz de seguir. Só quando ela veio aqui embaixo, que foi o quê? Foi quando ela entrou naquela Fair Value de 3 meses. Pode ser que a gente está preparando o terreno para repetir esse movimento. O que eu gostaria de ver para não repetir isso? O preço voltando a subir aqui e no próximo mês fechar acima dessa região. Então, fechando aqui em cima, provavelmente vai formar uma Fair Value Gap, mas ela não vai ter interesse de voltar aqui fechar e sim continuar subindo. Essa entrada na Fair Value Gap, ela já tirou a liquidez desse topo aqui que a gente tinha, então ela entrou, veio, tirou o topo e agora está corrigindo. Isso me indica que essa Fair Value Gap não está tendo força o suficiente para empurrar o mercado para cima, que a gente, se realmente não começar a subir logo, a gente vai ver o preço voltando embaixo aqui para tirar isso. E aí isso corrobora com aquela visão do 3 meses, né? Então, se esse mês essa vela não começar a reverter, a próxima começar a subir, a gente vai vir aqui embaixo, sem dúvida nenhuma. Olhando para o semanal, a gente tem a mesma coisa. Aqui estava formando muita liquidez, ele veio, tirou essa liquidez, entrou nessa Fair Value Gap, empurrou o mercado para cima, só que ó, ele passou o topo, deixou uma vela muito forte negativa, não criou uma Fair Value Gaps, então isso representa que sim, a gente pode acabar vindo, mas do mesmo jeito não vai ser uma queda tão forte, tão abrupta, que é o topo do mercado, porque ela não está deixando Fair Value Gaps na queda. Isso me deixa muito positivo, porque provavelmente a gente está vendo aí um momento de criação de liquidez em cima, liquidez embaixo, para fazer a vela de preparação, para 3 meses voltar, tirar essa liquidez e ir para cima, tirar toda essa liquidez e continuar o movimento de alta. Então a gente vê que tudo está se alinhando e está ficando mais claro. Quando a gente joga no diário não tem nem muito o que discutir, porque a gente já tem aí 13 dias, tirando esse intervalo aqui que ele subiu, lateralizou, caiu, voltou um pouco, a gente tem literalmente 13 dias aqui que o preço não está fazendo nada, nada. Ele não vai nem para cima nem para baixo. Ele finge que vai para cima, recua. Finge que vai para baixo, recua. E fica preso nesse intervalo. O que ele está fazendo? Acumulando liquidez nessas regiões e nessas regiões. Quanto tempo isso vai durar? Provavelmente, se ele não conseguir subir logo, vai demorar mais um mês e meio antes de começar realmente a subir. Parte positiva
é que isso aqui não é um topo verdadeiro. Como que eu sei que é um topo verdadeiro? Se a gente volta lá para a região de 2021, que foi realmente o topo do mercado, olha a diferença de como que é um topo. Ele veio, tirou a liquidez dessa região, um pontinho aqui, voltou, tirou mais uma vez, e aí ele começou a cair rápido, deixando Fair Value Gaps. Olha aqui, Fair Value Gap aqui, enrolou um pouco aqui, Fair Value Gap aqui, Fair Value Gap aqui, Fair Value Gap enrolou aqui um pouco, subiu, Fair Value Gap, Fair Value Gap. Então, olha como isso aqui é um topo em V. Ele subiu rápido, tirou liquidez e caiu rápido. Quando a gente olha para cá, eu não vejo esse em V. O que eu vejo? Eu vejo liquidez aqui, liquidez aqui, liquidez aqui, aí aqui tá formando aqui. Por quê? Aqui a gente tá lateralizando, não deixa Fair Value Gap. Então, montando liquidez aqui. Aqui, nessa região aqui também, muitas pessoas nesse intervalo aqui estão colocando seus stops, que estão shortando, estão colocando seus stops aqui, ou colocando seus stops nessa região. Nessa região, todo mundo que shortou nesse intervalo colocou ou stop aqui, ou stop aqui, ou stop aqui. Então tem muito stop da galera nessa região. Aqui quase não tem, mas nessa região aqui. Então são duas regiões cheias de liquidez. Então, um topo verdadeiro geralmente não deixa tanta liquidez assim em cima. Por quê? Porque ele engana o pessoal. Ele vai rápido, o pessoal acredita que vai continuar subindo, depois ele cai em linha reta para realmente desesperar todo mundo e começar aquele momento. Não, caiu, mas vai voltar a subir. Vai isso aqui. Aqui não. Aqui o pessoal começou a trabalhar na cabeça do pessoal para quê? Para eles ir comprando aqui, para eles tirarem todos os compradores, deixar os vendedores, todo mundo começa a se posicionar na venda. Tá dando chance para todo mundo se posicionar aqui. E depois voltar e subir e tirar todo mundo aqui. Um topo verdadeiro não dá chance para ninguém. Não dá chance para o pessoal se posicionar, ficar ali dias trabalhando no topo. Isso aqui, claramente, pelo gráfico, já dá para ver que é um topo falso e eu não me preocuparia com isso. Agora vamos falar da dominância do Bitcoin, que tem algumas coisas interessantes aqui. Isso aqui é uma das coisas mais interessantes que a gente vai ver aqui, que é o quê? É a primeira Fair Value Gap formada de alta dentro da dominância do Bitcoin. Desde lá de 2014, que tem um registro aqui, a gente nunca formou uma Fair Value Gap de alta em um ano no Bitcoin. E aí a gente formou a primeira. Só que aí tem uma coisa. E então, provavelmente vai ser muito difícil o preço, a dominância do Bitcoin voltar nessas regiões. Pode ser que aconteça? Pode. Mas é complicado. Só que a gente consegue ver que aqui, esse ano, a dominância já está começando a ficar mais fraca do que o normal. E provavelmente vai acabar fechando essa região, não formando essa Fair Value Gap, tendo uma chance muito grande de voltar nessa Fair Value Gap de um ano. Então essa Fair Value Gap aqui, num ano, já me indica que a gente está num momento bullish, num momento de inversão de fluxo. Então provavelmente a gente realmente não vai ver aquelas grandes out-season, mas ainda tem, porque provavelmente a gente vai acabar voltando para dentro dessa Fair Value Gap aqui. Esse movimento vai ser provavelmente um movimento de altcoin season. Quando a gente olha os 6 meses do Bitcoin, eu consigo ficar mais otimista ainda que vai ter altcoin season. Primeiro, a gente acabou de vir nessa região aqui, que é uma região muito forte, em 6 meses. Essa região é uma região bem forte. A última Fair Value Gap formada foi nessa região aqui. Todo esse movimento está sem Fair Value Gap, ou seja, movimentos de manipulação, movimentos para juntar liquidez. Então, um movimento rápido para descer provavelmente vai ser bem visto. E a gente tem essa Fair Value Gap de um ano. É bem plausível a gente ver o preço voltando aqui, até vindo um pouquinho baixo para já entrar também nessa de 6 meses. Então, ela entra junto de um ano e 6 meses, para daí continuar o movimento de alta. Isso aqui provavelmente vai ser altcoin season, esse movimento de baixo que a gente tanto espera. Não vai ser tão forte como essa aqui, provavelmente também não vai ser tão forte quanto essa aqui, só que ela ainda vai ocorrer. Quando a gente coloca no 3 meses, o que a gente consegue observar? Mais uma vez, um movimento fraco, um movimento de manipulação, um movimento de criação de liquidez. Então, principalmente com esse pavio gigante rejeitando aqui, isso é excelente, porque o primeiro toque nessa order block aqui foi esse pavio. Então a gente está fazendo um sweep dessa região, onde a gente tirou as pessoas que estavam otimistas ali com o Bitcoin subindo e agora está colocando
deixando esse pavio muito lindo, indicando que provavelmente a gente vai começar a descer. E nesses 3 meses, onde que a gente tem? A gente tem essa Fair Value Gap aqui, em 3 meses, e essa aqui embaixo, mas que ela tá em conjunto com a de 1 ano, e que também tá em conjunto com a de 6 meses. Então a gente vê que o alvo realmente tá nessa faixa. Em 1 ano, 6 meses, 3 meses, tá aqui e que provavelmente o preço vai vir voltar. Porque a gente vê 6 meses deixando liquidez, a gente vê no 3 meses voltando, deixando liquidez, 1 ano tendo muito interesse de voltar nessa região. Quando a gente joga no mensal, fica mais claro ainda. Por quê? Qual era o único desafio no mensal que a gente tinha? Essa Fair Value Gap aqui. Era uma Fair Value Gap clara e que ela foi levada para cima, ou seja, ela foi respeitada. Beleza. Quando que aconteceu? Foi naquele movimento de novembro para dezembro, onde a gente teve aquela pequena out-season, bem pequena mesmo. Só que, se a gente reparar, cheio de liquidez aqui, liquidez a rodo nessa região, a única coisa que defendia o preço da queda era essa Fair Value Gap. E se a gente observar, o que a gente fez? A gente formou um topo, entrou nessa Fair Value Gap. Essa Fair Value Gap conseguiu rejeitar a queda, empurrou o mercado lá para cima, tirou a liquidez dessa região, tá rejeitando com um pavio enorme e não tá deixando uma Fair Value Gap. Isso me indica que a gente possivelmente tá no início da altcoin season. Em breve, a gente pode acabar sim vendo um movimento. Claro, pode demorar ainda 1, 2 meses, porque ela pode criar, enrolar aqui, pode até subir um pouquinho mais aqui para depois começar a cair. Mas que vai ter altcoin season, vai ter, não dá para saber quando. Talvez, se a gente alinhar isso com a análise do Bitcoin, pode ser depois que o Bitcoin cair. Então pode ser que fique mais um mês enrolando, então fique um mês a dominância do Bitcoin mais ou menos aqui. Quando o Bitcoin cair, sobe. Aí depois, quando ele tocar lá naquela região do 3 meses e depois começar a subir, a gente vê a dominância do Bitcoin cedendo. Então a gente pode acabar alinhando aquela análise com essa para conseguir entender. Mas de qualquer jeito, já está me apontando que sim, a gente está começando. E aí quais são os pontos? Liquidez a rodo aqui, junto com esse fundo aqui. Então essa região é uma região muito pisada, com muita liquidez. E o preço vai, sem dúvidas, correr para essa região, principalmente para testar essa área. Então a gente vê que lá do gráfico anual até o gráfico mensal tá tudo alinhado. Não precisa se preocupar, não tem motivo para desespero. Quando a gente joga no semanal, o que a gente está tendo? A mesma história. O preço veio, tirou essa liquidez, está rejeitando com um pavio muito grande. Tem essa Fair Value Gap aqui. O preço testou e não está conseguindo subir. Então, essa vai ser a semana decisiva para a gente saber se realmente vai começar a cair ou se vai dar aquela enrolada, porque essa é a última região de defesa para alta, para continuação de alta da dominância. Se aqui ceder e começar a fechar uma vela negativa, a gente vai provavelmente estar entrando em altcoin season, porque agora ela vai continuar caindo. Claro, ela pode dar uma enrolada, ela vem, cai um pouco, aí retorna, aí cai e começa a altcoin season. Então, essa vai ser a nossa última linha de defesa para realmente saber se vai ter altcoin season ou não. Se ela vier, cair um pouco e depois começar a ficar azul, subindo, aí a gente vai entrar num período mais longo de consolidação, talvez uma nova subida aqui para cair, aí enrola mais. E no diário tá bem claro também. No diário já cedeu, a gente vê aqui a Fair Value Gap do diário, a gente tá caindo, não tá deixando Fair Value Gap, então é uma queda que provavelmente o semanal que a gente acabou de ver vai conseguir segurar talvez, que a gente vê que como não deixou Fair Value Gap, não é um movimento tão forte, então as instituições não estão com tanto interesse ainda nesse movimento. Então pode ser que ele venha aqui, enrole e suba de novo. Tem que tomar cuidado, não vai já achando que agora, hoje, por causa desse vídeo, já começou a altcoin season. Apesar de lá em novembro parecer muito que iniciou, novembro, dezembro, parecer muito que iniciou a altcoin season, agora com os dados, sim, vai ter, só ainda não iniciou. Ela fez uma pequena altcoin season naquele intervalo e agora parece que vai continuar. Vai enrolar, né? Mas daqui a alguns meses vai continuar. Pô, legal tudo isso. A gente viu ali que, pelo gráfico do Bitcoin,
e pelo gráfico da dominância, o Bitcoin a gente ainda não está no topo e que sim vai ter altcoin season. Só que se a gente só ficar olhando individual ali, claro, a gente conectou os dois, mas só os dois, talvez a pessoa pode falar, eu não tenho certeza, não sei se isso vai acontecer. Então eu vou trazer agora para vocês mais um indicativo de que sim, a gente não está no topo e sim, a gente provavelmente vai ter altcoin season. E um desses indicativos que a gente tem é o DXY, que é o índice do dólar e ele mostra o quão forte está o dólar. Ah, mas para que a gente quer saber sobre isso? Bom, vamos primeiro olhar o dólar e depois eu trago o real motivo por que a gente está olhando para isso. Quando a gente olha aqui no dólar, no anual, o dólar ele tá no movimento desde ali dos 2010, tá no movimento de alta, só que agora ele está encontrando uma dificuldade, porque ele deixou um pavio grande de rejeição dentro dessa região aqui, principalmente pós captura desse topo, e ele fez uma Fair Value Gap com uma vela de preparação aqui. Então, provavelmente o que a gente tem aqui, ó, já fechou a possibilidade de fazer uma Fair Value Gap. A gente tem o preço tendo uma vontade bem grande de querer voltar para essa região antes de subir. Então, quando a gente olha no anual, possivelmente a gente vê uma queda do DXY. Quando a gente traz um pouco mais para perto, vamos olhar o 3 meses. O que a gente tem? No 3 meses, a gente vê aqui uma acumulação de liquidez aqui e uma acumulação de liquidez nessa região. O preço saiu com força de um lado, tirou a liquidez aqui e ela tá deixando uma Fair Value Gap muito pequenininha, mas ainda falta 1 mês e 15 dias para fechar. Então, olhando para como tá e essa rejeição já mostrando, a chance do preço vir aqui e fechar essa região é muito alta. E fechando essa região, me indica que tem uma grande chance de a gente acabar revisitando essa região aqui embaixo, principalmente porque aqui está cheio de liquidez. Se a gente joga por 3 meses, por mensal, dá para ver mais claro ainda. Que olha quanto de liquidez não tem nessa região. Todo mundo que colocou os stops aqui embaixo, todo mundo colocou os stops aqui em cima, o preço no mensal veio, tirou essa região, não conseguiu formar uma Fair Value Gap pós-captura, começou na verdade a mostrar um pavio aqui de rejeição, mais um pavio de rejeição, já está começando a mostrar, tem uma Fair Value Gap aqui, então provavelmente o que a gente vai ver agora? O preço vindo testar essa região, testando essa região, a gente vai ver ela fechando aquela possível Fair Value Gap de 3 meses. Então, se essa região não segurar, que é aqui que vai ser o teste, provavelmente a gente vai vir buscar aqui embaixo. E que é muito provável a gente vir buscar aqui embaixo, porque muita liquidez no mensal aqui. Isso aqui é um Seek and Destroy, então ele gosta de tirar liquidez dos dois lados. Ele já procurou, já tirou, ó, ele tirou liquidez desse topo, depois tirou liquidez desse fundo, aí ele formou liquidez, acabou de tirar liquidez do topo, mas ele tirou desse fundo aqui. Só que ainda tem liquidez nesse fundo, nesse topo já não tem tanto. Então aqui só tem um pouco de liquidez essa região, mas essa região provavelmente só vai ser capturada depois que ele vir aqui na Fair Value Gap anual. Então a gente vê que a gente está alinhando. Então provavelmente nesse ano, para o DXY, vai ser um ano de queda. A gente vai ver um recuo do DXY aqui para tirar essa liquidez e vir aqui, para depois um ano de subida. Se a gente olhar o semanal também representa muito bem essa ideia, porque ela formou uma pequena Fair Value Gap aqui, o preço entrou, fez a rejeição e já está caindo, ela está ignorando essa região de Fair Value Gap com essa região aqui. Então, esse é o último ponto de defesa no semanal. Se ele perder essa região, provavelmente a gente vai ver, sim, o mercado começando a cair. E esse é o último ponto de defesa, é o quê? É a nossa Fair Value Gap mensal. A gente vai ter essa Fair Value Gap mensal no DXY. No semanal, tá tudo levando a isso. E agora vai ser o quê? Se ela perder essa região, quando eu digo perder, é começar a fechar velas, principalmente velas com Fair Value Gaps, abaixo dessa região, a gente vai realmente perder essa região. O semanal vai trocar o fluxo dela de alto para baixo. O mensal não vai conseguir segurar e a gente vai buscar aquela Fair Value Gap no anual. Então a gente acabou de alinhar tudo. Tá, mas o que o DXY tem a ver com essa história? Bom, então eu trouxe aqui para vocês o gráfico do DXY em relação ao gráfico do Bitcoin.
Porque isso aqui a gente consegue ter bastante informação principalmente desde os primeiros movimentos, os ciclos do Bitcoin, para ver como que está se comportando. Vamos começar com o ciclo lá de 2012, que foi o primeiro halving que teve. Então, 12, 13, 14. Vamos ver como que o mercado se comportou do Bitcoin em relação ao DXY. Então, quando a gente olha aqui, o Bitcoin teve o seu halving lá em 2012, mais ou menos. E em 2013 foi o ano da alta. Normal, a primeira bull run do Bitcoin. Então, o que a gente observa no DXY? O que aconteceu nesse ano? O DXY, desde aqui, ó, 2013, ele veio caindo. Até aqui, ó, dezembro de 2013, que a gente teve, queda da DXY, representou a alta do Bitcoin. E depois, ali na região de 2014, a gente começou um movimento de alta no DXY, que foi representado pela queda do Bitcoin. Depois, se a gente avançar um pouco mais no tempo, o que a gente tem aqui na região? Foi 16, foi o próximo halving. Então, na região aqui do 16 foi o halving. A gente teve o preço do DXY subindo, então o Bitcoin também não fez muita coisa aqui. Só que aqui, em dezembro de 16, a gente teve uma queda. A gente encontrou o topo. Então, aqui a gente teve um topo perto aqui no meio / início da bull run. Aqui a gente teve um topo exatamente no início da bull run. Então a bull run começa geralmente ali em dezembro, janeiro. Então a gente tem a queda aqui do DXY. E essa queda do DXY está intimamente ligada com a alta de 2017. Inclusive, o topo e o fundo do DXY eles estavam muito próximos. De coisa de diferença de um mês. Então a gente vê aqui como que o comportamento do DXY afeta muito o comportamento do mercado cripto. E logo após, o DXY começou a subir. O que aconteceu com o mercado cripto? Começou a cair. E agora, o que a gente tem no ciclo anterior, 2020 até 2024 ali? Bom, 2020 foi o ano do halving, só que um pouquinho antes do halving ali, a gente já teve o quê? Uma queda no DXY. Isso já começou o início da alta de 2021. Até o final de 2021, a gente ainda estava com o mercado um pouco lateral, quando a gente encontrou também o topo aqui. E depois dessa encontrada do topo, a gente teve o DXY disparando dentro da nossa série aqui, desde que o Bitcoin existiu, no preço mais alto dele, que foi ligado com perto da região do fundo do Bitcoin. Essa queda gerou movimento de alta das criptomoedas do Bitcoin, e esse movimento de alta do DXY gerou a queda do mercado. E agora, o que tem? Claro, agora está um pouquinho diferente. Desde o recuo aqui do DXY lá no final de 2022, 2023, a gente teve, sim, um aumento. Aqui, claro, aumentou essa diferença porque entrou agora capital institucional, a aprovação do ETF do Bitcoin, que acabou trazendo esse mercado, deixando esse mercado mais aquecido. Só que o que é interessante? Todo o final de ciclo, topo de mercado, coincide próximo de um fundo do DXY. E eu não acabei de trazer análise para vocês do DXY, onde que provavelmente a gente vai encontrar o fundo. O fundo no DXY, ele está aqui embaixo dessa região aqui. Então ele tem que vir aqui embaixo para entrar naquela fair value gap anual para começar a subir. Então, se ela vem buscar essa região aqui embaixo, o DXY vai cair nesse período. Se o DXY vai cair, logo o Bitcoin tende a subir. Então, a gente vê que a gente ainda não está perto do final do mercado cripto, a gente ainda tem muito o que andar no mercado cripto. Então, isso é muito interessante de ver como o DXY e o Bitcoin eles estão ligados. E a gente ainda não teve uma queda mesmo do DXY para representar essa alta, esse movimento forte de alta do Bitcoin. E provavelmente a gente ainda vai ver isso acontecer. Então, eu não me preocuparia muito com agora é o topo. Graficamente, não está falando que é topo. Olhando, comparando com o DXY, um dos indicadores que é muito bom, que veio representando muito bem ao longo dos últimos 3 bull runs, acertando bastante. Regiões próximas de topo e de fundo, os movimentos de início de alta ou início de baixa do Bitcoin, relacionados ao inverso com os movimentos de início de baixa ou de alta do DXY. Então, se o DXY está mostrando que vai começar a descer, provavelmente o Bitcoin vai começar a subir. Então a gente consegue ver que sim, realmente a gente não está próximo
de um topo de mercado, a gente não tá próximo do topo do Bitcoin, o Bitcoin vai continuar subindo, é só um momento mais lateral, justamente porque também tá mais lateral aqui, então agora que ele começou a andar, então não é uma coisa tão um para um, né? Não é porque o DXY começou a subir que o Bitcoin logo vai começar a descer, ou o DXY começou a descer, o Bitcoin logo vai começar a subir. Tem um delay, a gente vê que ali, às vezes tem um delay de 1 mês, 2 meses, às vezes 3 meses para esses movimentos acontecerem, mas o DXY já começando esse movimento de baixa, já me indica que logo logo a gente vai ver o Bitcoin subindo. E agora, vamos olhar para mais um indicador e, claro, é o Bitcoin, é a dominância do Bitcoin, só que vamos pensar agora nas alt-season. Quando que geralmente ocorrem as alt-season? As alt-season ocorrem geralmente próximo do topo. Então, se a gente olhar aqui no Bitcoin, o topo de 2017 ocorreu nesse intervalo aqui, quando teve uma altcoin season bem forte. Claro que já vinha acontecendo aqui a altcoin season, só que ó, a região do último movimento da altcoin season, junto com o fundo da altcoin season, coincidiu muito próximo com o topo do Bitcoin, 2017. O próximo é 2021. 2021, o topo do mercado coincidiu com o fundo da altcoin season. Então, e o início da altcoin season também começou próximo aqui desse primeiro topo do Bitcoin. Então a gente vê que o Bitcoin subiu bastante antes de realmente começar a altcoin season. Então não precisem se preocupar. Ai, o Bitcoin tá subindo sozinho, não vai ter altcoin season, blá blá blá. É porque a pessoa não olha pro ciclo. Quando a gente olha aqui, o Bitcoin aqui nesse intervalo aqui também subiu muito tempo sozinho. Teve um pouco de início de altcoin season ali em dezembro, janeiro, mas o forte da altcoin season mesmo foi nesse intervalo aqui. Nesse intervalo pós-março, abril. Então aqui ó, a altcoin season veio forte nesse intervalo aqui. Então, sem nenhuma grande preocupação. E quando a gente olha agora, para esse momento atual, como que aqui vai ser um topo se a gente ainda não teve uma altcoin season? Realmente, não tem como. Porque, como eu disse já em um movimento, num vídeo passado que eu falei aqui, a gente, sem altcoin season, que acho que é o título, não tem como a gente ter um movimento, uma bull run do Bitcoin sem ter altcoin season. As duas coisas são muito entrelaçadas. Por quê? A altcoin season, ela representa o estado de euforia do mercado. Então o Bitcoin começou a subir, começou a atrair a atenção das pessoas, e aí começa todo mundo a ganhar dinheiro, ficar eufórica, e aí todo mundo se acha gênio, é um novo mestre do mercado, ganha dinheiro muito fácil, tudo é muito fácil, dá para ganhar dinheiro. Eles começam a colocar dinheiro nas altcoins. Então sai grande parte do dinheiro do Bitcoin, das grandes altas, e vão para as pequenas, para as memes, para as coisas. E é nesse momento que começa a altcoin season de verdade, que é aqueles movimentos explosivos de alta. Só que para isso acontecer, a gente precisa chegar no estado de euforia. A gente não teve um estado de euforia ainda no mercado cripto. O que a gente está tendo, na verdade, é um pessimismo, que é um pessimismo que já aconteceu próximo desse intervalo aqui. Quando começou essa queda aqui na região de março, muita gente começou a ficar pessimista, que o mercado vai cair, não sei o quê. E foi quando começou a altcoin season. Porque o Bitcoin já tinha subido muito, muitas altcoins ainda não tinham subido. Todo mundo estava pessimista que não ia ter altcoin season, que só Bitcoin sobe. Não deu outro. Diversas altcoins explodiram. E aqui a gente não teve ainda o início do altcoin season para mostrar que a gente chegou na euforia do mercado. A gente ainda não entrou na euforia. Então, não tem como a gente estar perto do topo. Topos se formam em euforia. Porque é quando a pessoa tá todo mundo otimista, quando todo mundo dá all-in, vendeu casa, carro, vendeu tudo que tinha e colocou no mercado cripto, é nesse momento que o mercado vira. Porque é nesse momento que ele acumulou dinheiro, acumulou liquidez o suficiente, enganou o máximo de pessoas possíveis para despejar na cabeça de todo mundo. Foi quando é ali que o mercado, que as instituições conseguem ter volume suficiente para fazer as suas vendas, para se posicionar. Se uma instituição começar a se posicionar agora, quando o mercado não está eufórico, na verdade o mercado está em medo, ela derruba, ela é capaz de sair no prejuízo, porque se ela vender 20, 30% que ela tem, capaz dela derrubar o mercado, às vezes abaixo do preço médio dela. E aí não vai compensar ela continuar vendendo. E ela vai incitar um estado de alerta para as outras baleias,
que aí muitas vezes as outras baleias vão começar a comprar em cima daquela baleia que tentam vender. Então não faz sentido, porque não tem liquidez para todas elas agora sair do mercado. É muito mais provável que se a gente tiver uma queda, vai ser uma queda só para reacumulação, só para descer, comprar mais para continuar empurrando para cima. E quando a gente tiver um movimento de início da altcoin season, aí sim a gente vai poder estar próximo ou entrando no próximo no final do ciclo. Claro, não é instantâneo. A gente viu que o início do movimento não coincide exatamente com o topo. Aqui também. A gente teve essa altcoin season aqui e foram 2 movimentos. Aí teve uma correção e mais um movimento. Esse aqui foi no segundo movimento. Essa aqui a gente teve 2 movimentos também, se a gente olhar. A gente teve um muito forte, depois uma volta aqui que coincidiu com esse fundo, e depois mais um movimento aqui que coincidiu com o topo. Então, não estou falando que vai ser em 2 movimentos, na verdade pode até ser. Pode ser um movimento de alta, de queda, né? Para as altcoins começarem a subir. Ali encontra aquela Fair Value Gap no 3 meses, no 6 meses, no 1 ano. Ela encontrou essa região, ela tenta subir um pouquinho, aí ela volta para tirar mais um fundo e depois realmente subir. Então a gente pode ter esse movimento de 2 e provavelmente o topo vai estar mais próximo dessa região, não dessa região. Essa região, na verdade, está me indicando que provavelmente a gente vai estar no início da euforia, no início da altcoin season. Então se você está se disposicionando, está com medo, largou o mercado cripto porque não aguenta mais, está no topo, é exatamente isso que as instituições querem, que você desista do mercado, que elas aproveitem, e depois você entra no meio da euforia, falando, meu Deus, por que eu perdi esse movimento? Aí você vai entrar no topo da euforia, vai dar all-in, porque é agora que está acontecendo o movimento, e aí que você vai perder mais dinheiro ainda, e vai falar que mercado cripto é golpe, e porque você realmente não está entendendo o que está acontecendo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe aqui algumas informações muito relevantes para saber se a gente realmente está no topo. Será que a gente vai ter altcoin season ou não? O que está acontecendo no mercado cripto? Se a gente vai subir, se não vai subir, se agora é queda infinita e bear market. Então agora espero ter clareado a mente de vocês. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo também que está desesperado, não sabe o que está acontecendo com o altcoin season, não sabe se realmente é o topo do mercado. E eu espero vocês no próximo vídeo.